Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos que estão sintonizados pelo radinho 1400 AM, nossos queridos amigos internautas, sejam todos bem-vindos hoje aqui no programa Luz na Penumbra, quando nós estudamos o livro A Gênese de Allan Kardec. Quero já antecipadamente agradecer essa audiência amiga e fraterna da Rádio Rio de Janeiro. E aqui nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 18 do livro A Gênese, título Os Tempos São Chegados. É o item 18, que é o item que nós vamos conversar hoje. E aí, fazendo uma recapitulação no item anterior, que estudamos semana passada, falando sobre o progresso, da humanidade. O progresso em que nós vamos imprimindo, não só através da nossa intelectualidade, nós vamos nos intelectualizando, mas também vamos começar a dirigir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa razão para a compreensão de que algo maior nos aguarda. Então, o progresso moral é imprescindível através das mudanças de gerações, é imprescindível que ele se realize. Embora muitas vezes realizando-se em passos bem curtos, mas sempre caminhando através das reencarnações, caminhando para frente. Mas no item 18, nós vamos agora ler o item 18 para ver o que Kardec nos traz aqui. Diz ele assim: essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que aparecem e começam a encontrar eco. É assim que se vêem fundar uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras pela iniciativa e sob o impulso de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, e que as leis penais vão se impregnando a cada dia de sentimentos mais humanos. Os preconceitos raciais se enfraquecem. Os povos começam a se olhar como os membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de transação, eles suprimem as barreiras que os separavam. De todas as partes do mundo, eles se reúnem em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. Falta, porém, a essas reformas uma base
para se desenvolverem, se completarem e se consolidarem, uma predisposição moral mais generalizada para frutificarem e se fazerem aceitar pelas massas, melhor dizendo. Isso é um sinal característico da época, o prelúdio do que se realizará em uma maior escala, à medida que o terreno se tornar mais propício. Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre essas questões aqui. Então, ele diz aqui no início: essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reforma úteis, por ideias grandes e generosas que aparecem e começam a encontrar eco. É importante iniciarmos a nossa conversa com relação à ajuda incessante do plano espiritual para que homens, de gênio, vamos dizer assim, ao reencarnarem, pela inspiração do alto, tragam para nós ideias reformadoras, principalmente no âmbito moral. Então ele vai falar aqui das instituições que vão aparecendo, vão acontecendo, que essas instituições protetoras, civilizadoras, emancipadoras, todas as instituições que focam todo o seu trabalho no bem-estar do ser humano, no bem-estar da civilização. Então isso é importante. Então nós vamos ver várias instituições hoje na Terra protetivas, com relação a não só no âmbito dos animais, mas da vida do homem como um todo, tá? Mas ele diz que também essas instituições, elas precisam ampliar não só a questão do assistencialismo, que é dado como ajuda, como de progresso, enfim, mas também ela precisa ampliar a sua condição moral, porque é importante. Isso aí faz até lembrar lá no livro Céu e Inferno, um companheiro que era um senhor, que depois ele foi evocado na Sociedade de Paris pela sua neta. Ele era um homem honrado, mas ele é um espírito, acho que era Joseph Bré, se não me falha a memória aqui, o nome do espírito. Ele era assim o título: honrado entre os homens, e pela lei de Deus. Pela lei dos homens ele era honrado, ele era um homem que cumpria toda a lei. Mas pela lei divina ele se depara nessa condição de que ele era honrado segundo a lei dos homens, mas deixou a desejar segundo a lei de Deus. Então, às vezes, nós somos levados, por uma disciplina, que todos nós precisamos ter, mas tudo que é levado ao excesso, muitas vezes acaba prejudicando devido ao próprio endurecimento nosso com relação a isso. De querer levar a ferro e fogo essa condição. A lei de Deus é uma lei que ela nos protege, nos ampara, mas nós vamos absorvendo essa lei, de acordo quando nosso espírito já vai adquirindo condições de absorver esses ensinamentos que a lei traz. E muitas vezes isso acontece
não acontece de uma vez, certo? Então ele dizia que ele fez muita gente sofrer, devido a ele ser corretíssimo nas leis que ele impunha às pessoas. Mas ao desencarnar, ele se depara com o coração, com o sentimento. Ele não tinha sentimento quando realizava essa justiça humana. Então é necessário que a gente tenha sentimento. Nós precisamos, né, ter o consentimento também do nosso coração naquilo que nós estamos empreendendo na vida. Então essas instituições, elas vão precisar também ir amadurecendo moralmente essa condição, tá? E é o que ele diz aqui. Então, é assim que se vem fundar uma imensidade de instituições protetivas, civilizadoras e emancipadoras, pela iniciativa e sob um impulso de homens evidentemente predestinados, né, à obra da regeneração, que as leis penais vão se impregnando a cada dia de sentimento mais humanos, né? As leis, a nossa justiça humana, ela, a cada dia em que ela vai, em que a sociedade vai ampliando o seu aprimoramento moral, essas leis também humanas vão se reajustando cada vez mais, se aproximando, bem que aos poucos, às leis de Deus. Olá, amigos ouvintes, nós estamos no programa Luz na Penumbra, estudamos a obra de Allan Kardec, a Gênese. Estamos estudando o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, o item 18 deste capítulo. Então, continuemos juntos, sintonizados na nossa querida Rádio da Fraternidade, amigos internautas, amigos do radinho, a todos aqueles que estão no radinho do seu carro também, escutando a nossa programação. Muito bem-vindos à nossa programação. E aí, continuando sobre as questões das instituições, nós vamos ver também as instituições religiosas, que são importantes no nosso caminho, nesse reajustamento. Tá? Então é importante que isso aconteça. Tá bom? Então, as sociedades espíritas, por exemplo, né, que também vão se reajustando, se aproximando cada vez mais na sua caminhada, né, no seu propósito maior, que é o nosso propósito de cura da alma, né, de aprendizado, né, na nossa grande escola, o nosso grande hospital e o nosso grande templo, né? Então, é como nós podemos ver a nossa instituição espírita. As igrejas, né? Enfim, as doutrinas, né? Que vão, com o tempo também, se aprimorando à medida que o homem passe a colocar mais em prática aquilo que realmente ele está professando. Então é interessante também que hoje nós estamos lembrando o livro Céu e Inferno, que é um livro tão importante, né, com aqueles ensinamentos, e eu me lembro de um espírito, um espírito feliz, ele se sentia feliz, né, na espiritualidade depois do seu desencarne. E quando foi perguntado por ele uma das razões dessa felicidade, ele dizia assim: eu na minha vida física, eu pratiquei mais
do que professei. Foi muito interessante isso, porque às vezes nas nossas instituições, né, nós estamos realmente professando mais do que propriamente praticando. Então precisamos praticar mais os conceitos que estão chegando para nós. Isso em todas as nossas religiões, em todas as nossas doutrinas. Essas religiões que estão religando o homem a Deus. Então a prática é importante, né? Nós vamos lembrar que na parábola do bom samaritano, né, nós vamos ver que o homem caído, 2 sacerdotes passaram por ele. O levita, que era um sacerdote da tribo de Levi, e um outro sacerdote. Esses 2 sacerdotes, eles podem pararam tudo, olharam coisa e tal, mas não socorreram. E eles, como homens religiosos, eles não deveriam dar esse socorro, porque não é isso que eles pregam? E por que não fizeram? Olha o alerta de Jesus na parábola. E aí vem um samaritano, um herege, um homem que não segue lei religiosa nenhuma, povo pagão, aquele povo pagão que era detestado devido aos seus hábitos, ou vamos dizer assim, maus hábitos, eram detestados pelos judeus. E é justamente esse samaritano, é quando ele se depara com o homem, Jesus vai usar o termo desta forma, e aí ele se compadece do moribundo. Ou seja, ele teve um sentimento de compaixão. Independente se ele era herege, se ele era religioso, se ele era ateu, se ele era materialista, ou se ele era um seguidor de Maomé, de Cristo, seja lá quem for. Independente disso, ele usa o termo compaixão. Ou seja, aquele homem, ele não professou nada ali naquele momento. Ele apenas praticou. Ele praticou um grande ensinamento do Cristo, a ajuda ao próximo. Socorreu na hora que precisava socorrer. Deu todo o amor, todo o apoio e se responsabilizou por aquela vida que estava socorrendo. E os 2 sacerdotes, que professavam tanto, e na hora da prática, sucumbiram. Então, as instituições, como ele diz aqui, elas vão se melhorando, né, com o tempo também. As nossas leis humanas também vão se aprimorando com o tempo. É o que ele diz assim, vão se impregnando a cada dia de sentimentos mais humanos. Então ele vai dizer assim, olha que coisa importante. Os preconceitos raciais se enfraquecem. Os povos começam a se olhar como os membros de uma grande família. A nossa grande família espiritual do nosso planeta Terra. A nossa humanidade. Porque a nossa humanidade no planeta Terra não é só de encarnados. Nós temos espíritos desencarnados em muito maior número. Esse é o total da humanidade terrena. E essa humanidade terrena, alguns horas encarnados, horas desencarnados, fazendo um revezamento nas reencarnações para o seu progresso e evolução espiritual. Então, os preconceitos raciais se enfraquecem. Os povos começam a se olhar como membros de uma grande família,
pela uniformidade e facilidade dos meios de transação, eles suprimem as barreiras que os separam. Então vejamos aqui, os preconceitos raciais eles vão se enfraquecendo, embora ainda temos preconceito. Vivemos até atualmente aí no futebol, preconceito racial. Nós temos ainda preconceitos religiosos, né? Preconceitos de várias formas ainda temos, mas estão diminuindo à medida que nós vamos nos conscientizando, nós vamos tendo a consciência de que somos parte de uma mesma humanidade. Estejamos no corpo que estejamos, estejamos na raça que estejamos na religião que estivermos, não importa aonde nós estaremos. O que importa é a nossa conscientização de que somos irmãos em Cristo e que somos todos filhos do mesmo Pai. Então isso é importante. É esse olhar que a humanidade ela precisa conquistar, ela precisa compreender de uma forma mais profunda, para que não caiamos no engano, né? Que muitas vezes acharmos que não somos mais preconceituosos e de repente às vezes a gente cai num deslize com um preconceito aqui ou com um preconceito, uma discriminação ali. Muito cuidado com isso, tá? Não nos enganemos, mas que todo o nosso aprendizado, tudo que a gente conquiste, que seja uma educação para a alma, seja forte, seja fortalecido, entendeu? Dentro de nós mesmos. Porque isso é a educação do espírito. E aí, no último parágrafo, para nós terminarmos, falta, porém, a essas reformas uma base para se desenvolverem e se completarem e se consolidarem. Essa predisposição moral mais generalizada para frutificarem e se fazerem aceitar pelas massas. Isso é um sinal característico da época, o prelúdio do que se realizará em uma maior escala, à medida que o terreno se tornar mais propício. Então, queridos ouvintes, né, o que está faltando a essa humanidade é aquela base, é a religiosidade, né? Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Religiosidade é a prática dos conceitos da religião que nós estamos. É quando nós praticamos. É quando nós modificamos aquele homem velho em um homem novo. Então, que a gente analise, né, essa base religiosa. E nós vemos essa base muito bem no Espiritismo. Ciência, filosofia e a base desse triângulo, religião. Ou seja, moral. Tá? E aí Kardec, os espíritos que nos trouxeram a doutrina espírita, através de Kardec, nos legou essa condição, a moral, para que tenhamos a base do amor do Cristo, do amor de Deus em nossos corações. Sejamos agradecidos por tudo e já vou agradecendo, porque finalizamos aqui o item 18 do nosso capítulo 18, os tempos são chegados, e iniciaremos o capítulo 19, o item, né? O item 19 no nosso próximo programa.
tá? Então, fechando aqui com muita paz no coração de todos, agradecendo a audiência, a todos os nossos irmãos sintonizados pelas ondas da AM, mas também aos nossos irmãos sintonizados pela internet. Muito agradecido e muita paz ao coração de todos e até o próximo programa. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo do capítulo 6 da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta para nosso estudo a trajetória de espíritos por ele classificados como criminosos arrependidos. Nós já começamos a falar, a estudar a trajetória muito rica para todos nós em ensinamentos de Jacques Latour, um criminoso que foi assassinado, ele foi um assassino e foi condenado pelo júri de Foix, executado em setembro de 1864. Ele, no plano espiritual, tinha um estado de sofrimento. Como espírito, ele dizia que tinha cheiro de sangue, sempre sangue, tinha as vítimas diante dos próprios olhos, ele dizia também: o sangue inebria-me, e evidentemente ele estava já consciente disso. Depois de alguns momentos, ele disse que estava e já tinha estava a afrontar a lei dos homens, o suplício com a pena de morte e o próprio Deus. Ele foi executado à época, era popular a guilhotina, e ele teve um terrível despertar, cercado de espectros ameaçadores, e ele próprio diz: agredava-me morto, estou vivo, horrendo, horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. E ele, portanto, no dia 13 de setembro, portanto, nos 12 primeiros dias de setembro, é que nós devemos localizar o momento em que ele foi executado pelo júri de Foix. Porque no dia 13 de setembro, Kardec estava em Bruxelas, participava de uma reunião íntima com 7, 8 pessoas, e Jacques Latour, então, diz que se aproveitou disto. E por que ele disse isso? Respondeu a Kardec: porque ele já se tinha manifestado em outros lugares e foi evocado, mas a curiosidade estava ali presente nessa outra evocação, ou mais de uma. Então, pela curiosidade, as pessoas então se afastavam, horrorizadas. Como é que se deu isso? Ele então foi pedido, sem que houvesse qualquer evocação lá em Bruxelas, foi pedido ao médium que tomasse de um lápis, e o Jacques Latour aproveitou essa oportunidade, e o médium, então, em extraordinária agitação, com caracteres muito grosseiros, rasgou o papel e escreveu: arrependo-me, Latour. Nesse momento, ele transitou da psicografia para a psicofonia, o que é um caso absolutamente incomum aqui nos capítulos dessa segunda parte, que é a parte prática
do Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então Latour transitou da psicografia para a psicofonia, respondendo então de viva voz, porque ele estava certamente mais convencido, e nós podemos entender o verdadeiro motivo, de que ele poderia exteriorizar melhor a sua própria situação através da voz. E então ele fala da guilhotina como se fosse nada em comparação com o sofrimento moral que ele estava atravessando, isso em função da fase de despertamento e arrependimento que ele já estava atravessando. E eles dizem: este fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com os seus olhares. A dor moral nós vemos não só aqui no depoimento de Jacques Latour, mas também no depoimento de vários outros espíritos criminosos, particularmente. Eles dizem que a dor moral é pior do que a dor física, porque aqui existe naturalmente o despertamento da consciência, sobretudo o de Jacques Latour e de outros espíritos que não acreditavam em nada além da morte do corpo físico, portanto, no materialismo. Ele próprio diz: acreditava que depois da morte tudo estaria terminado, mas ele descobriu que não. E declara: se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, ele certamente está aqui lembrando que, ou antecipando que, então, eles não fariam o que fazem, a praticar crimes, e ele próprio não o faria se tivesse tido essas informações, como nós todos temos a partir do Espiritismo. Ele pede piedade e caridade porque sabe, entre aspas, intui a lei de reciprocidade, e, nesse particular, ele pede, então, piedade e caridade, porque ele diz que se abandonou outros, será abandonado. E nessa particularidade da percepção do espírito, nós vemos que ele está aqui verbalizando a lei de reciprocidade que guarda a categoria de lei no universo. Então, ele também pede ajuda, pede preces, mas Deus não é inflexível e, portanto, ele está no limite, no limiar de entender que ele será efetivamente ajudado, e pelo arrependimento sincero, porque Deus não é inflexível e apenas exige esse arrependimento sincero, que nós sabemos que é um passo, um ponto obrigatório para o espírito se redimir. Também, além do arrependimento sincero, ele deve ter o desejo de reparar o mal e tem que perseverar nessa resolução de reparar o mal praticado. Então, a misericórdia de Deus baixará como baixa sobre essa criatura e sobre todas as demais e sobre todos nós. Na verdade, informado a ele que ele não pode restituir vidas que arrancou, mas pode encontrá-los em nova encarnação para demonstrar devotamento e compensação pelo mal que lhes causou. E é também informado de que a duração do castigo está nas próprias mãos da criatura, portanto, nas próprias mãos de Latour. Isso numa conversa com Jacques Latour, e membros da reunião então prometeram auxiliá-lo com preces. E então leram a prece de O Evangelho segundo o Espiritismo para os espíritos sofredores e arrependidos. E como ele já estava arrependido, não fizeram a prece para os maus espíritos, mas para a prece para os espíritos sofredores, que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. E diz assim: Deus, clemente e misericordioso,
que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e particularmente sobre a alma de Jacques Latour. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração do arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Essa foi a prece, mas há uma outra prece também para os espíritos sofredores, aqui no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas certamente que esta foi a prece na linha, na abordagem que Kardec apresenta aqui para o alívio de Jacques Latour, e efetivamente ele teve um alívio, porque ele continua então patenteado ali o estado de espírito dele e patenteando também a eficácia e a consequência da prece. Jacques Latour então agradece a Deus: eis que se afastam os espectros. E ele diz: enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Terminado esse momento, o médium fica alquebrado, abatido, os membros laços por algum tempo, porque o espírito estava com uma vibração bastante forte, como nós vimos, e em princípio ele tem apenas uma vaga ideia do que se há passado, o próprio médium. Mas gradativamente ele vai recuperando a sua verve, a sua condição natural, e ele então sabe que tinha dado essa passividade. E no dia seguinte, por falar nisso, portanto no dia 14 de setembro de 1864, em uma segunda reunião, Jacques Latour mais uma vez se apresenta e, com gesticulação expressiva, porém menos violenta, ele então, na mesma cena da véspera, ele se apresenta, mas por apenas alguns minutos, e ele escreveu com agitação febril, porque já experimentava sensível melhora. Tal o fervor com que ele tinha orado, ele próprio, Latour, diz, consequentemente, que Deus lhe concedera momentâneo alívio. E nós, então, estamos absolutamente certos, e temos aqui mais um momento de comprovação da eficácia da prece, e muito especialmente por sobre esses nossos irmãos que estão nesse estado de vibrações, na verdade, no crime, foram condenados, passaram por uma desencarnação violenta, no caso de Jacques Latour, pela guilhotina. E então, a partir desse conjunto de experiências, nós vemos que um membro da Sociedade Espírita de Paris orou por Jacques Latour, evocou-o e obteve algumas comunicações do espírito a intervalos, e deu então as informações que o médium transmitiu à Sociedade Espírita de Paris, como nós agora estamos transmitindo pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Luz na Penumbra. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estamos juntos aqui estudando
essa segunda parte do livro, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, na segunda parte, dando continuidade a esse capítulo dedicado aos criminosos arrependidos, e estamos também dando continuidade às nossas reflexões sobre o espírito Jacques Latour e informações que o próprio Jacques Latour ofereceu a esse membro da Sociedade Espírita de Paris, que orou por ele, evocando, e ele então trouxe ou levou a esse médium as informações a intervalos. Ele disse que foi evocado quase que imediatamente a sua execução, mas que não pôde manifestar-se logo. Aconteceu então de espíritos levianos comunicarem-se usando o nome e a vez de Jacques Latour em uma reunião. Nós aqui observamos que as reuniões mediúnicas são responsabilidade de espíritos absolutamente preparados, com grandes conquistas intelectuais e espirituais e morais. Portanto, isso aqui é uma situação bastante rara em um centro, uma instituição bastante séria. Jacques Latour, então, aproveitou a estada de Kardec em Bruxelas, que era o presidente da Sociedade Espírita de Paris, e comunicou-se com a aquiescência de espíritos superiores, e diz que ia voltar a manifestar-se na sociedade a fim de fazer revelações que seriam um começo de reparação às faltas dele, podendo também servir de ensinamento a todos os criminosos, diz ele, que me lerem e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. Nós vemos que, ao resgate das faltas, por informação daquele que sofre e vem resgatar pelo esclarecimento que traz, e esta também é uma forma de o espírito ir se depurando e ir demonstrando a Deus que ele está no firme propósito de adiantar-se e de seguir a sua trajetória. Nós vemos também o poder do exemplo que está aqui posto, porque Jacques Latour tem a autoridade de quem viveu isso. É um criminoso que fala a outros criminosos sobre o seu sofrimento. E ele então justifica, porque ele diz que para um grande malfeitor, o temor de um policial é mais real do que a descrição dos tormentos do inferno. E só homens fracos e crianças se aterrorizam com a narrativa de penas infernais. Então, informa Jacques Latour que permitiram-lhe libertar-se do olhar das suas vítimas, transformadas em carrascos, para que ele pudesse comunicar-se. Então houve este interregno, este intervalo. Mas ele sabe que ao término da comunicação tornará a ver as suas vítimas. E diz que só essa ideia causa-lhe tal sofrimento que ele não pode descrever. E ele diz: sou feliz quando me evocam, porque assim deixo o meu inferno por alguns instantes. Esta expressão de Jacques Latour, deixo o meu inferno, é muito particular, porque quando nós dizemos ele foi para o céu, ele desencarnou, na verdade nós levamos o céu ou levamos o inferno dentro de nós para o plano espiritual, porque construímos essa vibração com todas as escolhas, com toda a forma que nós vivemos a encarnação. E, portanto, nós levamos ou o céu ou o inferno dentro de nós mesmos para o plano espiritual. Jacques Latour pede que orem sempre por ele, pedindo ao Senhor que o liberte do olhar das, ele chama, minhas vítimas, e arremata: sim, oremos juntos. A prece faz tanto bem. Estou mais aliviado. Não sinto tão pesado o fardo que me acabrunha. Vejo um resquício de esperança
luzindo-me aos olhos, e contrito exclamo: bendita a mão do Senhor, e seja feita a sua vontade. Nós vemos aqui a espetacular modificação moral do espírito Jacques Latour. O médium, então, propõe a Jacques Latour que peça com ele, médium, a Deus, mas para retirar o olhar das vítimas. Não para isso, mas para dar-lhe a força necessária a fim de suportar a tortura expiatória. Aqui é uma lição dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores. Nós devemos pedir sempre força para vencermos as provas, porque elas representam o retorno que a lei propicia àquelas nossas opções, as nossas escolhas mal feitas do ponto de vista da lei de Deus. Mas então nós não devemos pedir, porque isso não será feito, porque a lei é a lei, mas devemos pedir a força necessária para enfrentar essas dificuldades, essas provas, até as expiações ou a tortura expiatória, como está dito aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então não pedir, porque não será feito, a eliminação das nossas provas, que representam tudo que nós precisamos atravessar, viver para aprendermos. E entendendo que há sempre uma causalidade para tudo que nos acontece. Por isso que, do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita é consequencialista. Nós podemos escolher fazer tudo porque somos dotados, investidos de liberdade ou livre-arbítrio, mas deveremos arcar inapelavelmente com as consequências do que tivermos escolhido. Então, nós estamos verificando como Jacques Latour já entende até essas ligeiras sutilezas da doutrina espírita. Nós vemos que a lógica do Evangelho está exatamente em pedir forças para enfrentar e vencer a expiação. Não é masoquismo, não é querer sofrer, é esclarecimento a respeito da justiça divina. Na verdade, esse é o tema de Kardec neste livro, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Latour aceita essa proposta do médium? Sim, ele diz que preferiria livrar-se de tais olhares, porque sofre muito, e isto se reflete na sua fisionomia. Mas diz que vai fazer o que o médium lhe aconselha. Diz ele: pois compreendo ser esse um meio de expiar um pouco mais rapidamente as minhas faltas. E qual dolorosa operação que viesse curar um corpo gravemente adoentado. Ele faz esta comparação e acrescenta, lembrando a importância de conhecermos as repercussões de nosso modo de vida na Terra, no plano espiritual. É o consequencialismo da doutrina espírita. E também a responsabilidade dos que negam a instrução às classes pobres da sociedade. Aqui uma lição de moral e um alerta para todas as instituições, organizações e estruturas dos círculos de poder material na Terra. É a responsabilidade dos que negam instrução às classes pobres da sociedade, como, por exemplo, os que sonegam verbas da educação, retirando o atendimento a esse direito que é de todas as criaturas na Terra. E declara Jacques Latour: pudessem ver-me os culpados da terra e ficariam apavorados com as consequências de seus crimes, desses crimes que, ignorados dos homens, são, no entanto, vistos pelos espíritos. Como a ignorância é fatal para tantas pessoas. Que responsabilidade assumem os que recusam instrução às classes pobres de sociedade?
acreditava que com a polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro! É a palavra de um criminoso arrependido que faz esta avaliação da estrutura psicossocial das cidades, dos países, das estruturas organizacionais na Terra. E esta lucidez com que ele diz que não recebeu a educação, que aqueles que sonegam a informação e verbas para educar as classes mais pobres, e ele está aqui dizendo, o que se infere é que se ele tivesse tido essa oportunidade, ele não estaria enveredando pelo crime. Grave reflexão do espírito, grave reflexão do espírito Jacques Latour, cujo depoimento nós voltaremos a estudar, dando continuidade a estas nossas reflexões aqui pelo programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.